a ECA2. A ECA, vocês já ouviram muito falar dela naquele sistema renina, angiotensina, aldosterona. Vocês lembrarem lá da fisiologia, vai ter lá a cavidade pulmonar, vai ter a ECA, né, a enzima conversora de angiotensina, ela vai produzir a angiotensina, e esta angiotensina vai chegar lá nos rins, e lá nos rins ela vai aumentar a produção de aldosterona. E essa aldosterona, ela vai promover uma retenção de sódio e de água. Tá? Então, promove retenção de sódio e de água, e isso aqui pode levar ao aumento da pressão. Então, nós sempre ouvimos falar da ECA lá no pulmão, com essa atividade relacionada à pressão. Só que esta ECA, ela serviu como um alvo molecular para acoplar esse vírus, porque ela tem essa chamada spike protein. É um pedacinho que eu tenho dessa ECA, um pedacinho, é uma proteína que tem lá, que é como se fosse um receptorzinho. E aí o vírus, ele tem afinidade por esse receptor na ECA, então ele vai lá e acopla neste alvo, e uma vez acoplado neste alvo, aqui, então ele veio, esse aqui é o vírus, ele veio aqui, ó, e acoplou aqui no alvo da ECA, e uma vez acoplado no alvo da ECA, veja que existe esse verdinho aqui, que é uma proteína transportadora. Então, o que ela faz? Ela joga esse vírus lá para dentro da célula. Aqui eu tenho a membrana da célula, o líquido extracelular, e aqui eu tenho o líquido intracelular. Então, acopla naquela spike protein presente lá na ECA, e uma vez acoplado, com o auxílio de uma molécula transportadora, ela é transportada para dentro aqui da célula. Essa proteína transportadora é essa aqui, ó, é a TMP-RSS2. Esse é o nome dessa proteína. Então, vejam vocês que quando a gente teve a primeira farmaco lá no segundo ano, né, onde tinha lá, por exemplo, eu falava para vocês daquela aula de alvos moleculares, né, os alvos moleculares para ação de fármacos ou drogas, eu colocava o esqueminho lá de uma célula para vocês, e a célula colocava, olha, tem receptor de membrana, tem receptor nuclear, tem canais iônicos, existem moléculas transportadoras, tá vendo? Então, com a COVID, nós descobrimos mais uma molécula de transporte presente na membrana da célula. No caso aqui, o início de estudo partiu aqui dessa célula de pulmão, tá? Onde tem a ECA. E aí, com o tempo, o que foi descoberto é que em todos esses locais que a gente viu aqui atrás, né, onde são locais onde nós podemos ter sintomas relacionados ao vírus, ou seja, são locais onde ele pode chegar e gerar alterações na parte fisiológica, em todos esses locais nós temos a presença dessa ECA. Então, chegando nesses locais, adere àquela spike protein e consegue adentrar nas células desses locais, e aí consegue gerar alterações fisiológicas e gerar ali os sintomas da COVID-19. Bom, bem, o pessoal também estudou a questão dos genes que são mais altamente expressos pela SARS-CoV-2 na cavidade nasal e também nas células ciliares, nas vias aéreas. Tá? Então, o pessoal também acabou estudando assim a expressão desses genes. Aí eles chegaram com esse trabalho e divulgaram, publicaram dessa maneira aqui. Ó. Isso aqui foi um trabalho publicado na Nature Medicine, lá no ano de 2019. E aí o pessoal coloca essas bolinhas, né? Esses pontinhos aí. Então, o que acontece? Onde eu tenho esses pontos maiores, aqui, são locais onde eu tenho uma expressão maior dos genes da ECA2. Onde eu tenho esses pontos azuis, são locais onde eu também tenho uma boa expressão do gene da SARS-CoV-2, tá? Que é onde quer dizer que eu vou ter uma maior quantidade de alvos moleculares, e, portanto, se eu tenho mais produção, mais genes para produzir aquele alvo, que é a ECA2, então eu vou ter mais quantidade de ECA nesta região e mais quantidade de ECA nesta região aqui, tá? Então, nesses dois locais
eles encontraram grande expressão de genes que são capazes de produzir a ECA2. Tá? E aí, expressando em maior quantidade, quer dizer que eu tenho mais quantidade deste alvo, e se eu tenho mais quantidade deste alvo, tem muito mais facilidade desse vírus encontrar maior quantidade dessa spike protein. Então, imagina uma quantidade enorme de spike protein e esse vírus chegando e acoplando, uma quantidade de carga viral alta, acoplando em várias spikes protein e adentrando na célula. Tá? E, logicamente, esse trabalho eu não tenho, mas eu acho que isso com certeza está sendo estudado, é que nós somos seres humanos com fisiologia idêntica, parecida, mas não somos totalmente idênticos. Então, com certeza, vão ser estudados os genes de grupos de pessoas que podem ter uma maior expressão ou uma menor expressão desta ECA2. Né? Alguns trabalhos já vinham trabalhando nessa linha, e aí já começavam a apontar que, por exemplo, quem tem mais gene e expressa mais esta ECA2 no pulmão, por exemplo, tem maior possibilidade de ser hipertenso, porque se eu tenho mais ECA, eu produzo mais angiotensina e mais aldosterona e posso, com o tempo, ter mais chance de ser um hipertenso. Se eu tenho um gene que produz mais ECA, eu tenho mais alvo disponível para esse vírus se acoplar e adentrar na célula. Então, por isso, algumas pessoas também são mais suscetíveis à infecção viral. Então, não é só uma questão da imunidade, tá? Ter o vírus e a gravidade da doença tem a ver com o sistema imunológico, mas tem a ver também com a quantidade da expressão de ECA2 que cada um de nós tem no organismo. Tá? Então, são dados importantes que hoje, na verdade, esse tipo de trabalho mais genético, ele dá uma ideia do porquê dos números, que em casas, por exemplo, de pessoas que tiveram o vírus, fizeram o exame e deu positivo, e dentro da casa, apesar do contato, mais ninguém teve. Pode ter, seguramente, ter uma questão relacionada ao sistema imunológico de cada um, mas tem também a questão da expressão genética desta ECA2, que ela será diferente entre esses indivíduos. Tá? Então, isso são trabalhos importantes, porque isso vai nortear, no futuro, o trabalho da farmacogenética. A farmacogenética é a farmacologia, não falo do futuro, porque ela já é aplicada hoje no presente, e aí nós poderemos ter tratamentos no futuro que vão interferir diretamente sobre essa questão da expressão gênica, e aí, de repente, prevenir o desenvolvimento de algumas doenças. Então, essa é a importância também do estudo como esse. Tá? Nós temos aqui também, a presença da expressão de genes também aqui na cavidade nasal. Né? Nós temos, e aí eles separam na cavidade nasal diferentes áreas. Em qual área da cavidade nasal nós temos mais expressão ou menos expressão desse gene? Lá no pulmão, eles começam a separar em diferentes áreas, né? Várias áreas pulmonares, para mapear em qual região eu vou ter mais expressão, menos expressão ou nenhuma expressão desse gene. Porque isso também começa a bater com os exames de imagem que são vistos em pessoas contaminadas com Covid, onde começa a mostrar que determinadas áreas do pulmão elas são mais afetadas do que outras áreas. Tá? Então, isso é um dado importante. Aqui veja que eles estão avaliando também a expressão daquela proteína transportadora, não é só da ECA2, mas também daquela proteína que transporta o vírus para dentro da célula. Tá? Porque não adianta só ter a ECA, eu preciso ter a enzima e preciso ter a TMPRSS2, que é quem transporta o vírus para dentro da célula. Porque ele só vai conseguir se replicar se ele estiver dentro da célula. Caso contrário, ele não consegue se replicar. Tá? Então, é importante a gente lembrar sempre da ECA e da proteína de transporte, que são os alvos moleculares relacionados aí. Tá? Então, com base nisso, nós conseguimos entender os locais que são mais comuns de nós encontrarmos sintomas, tá? E nós também conseguimos entender uma parte mais molecular, uma parte mais genética do porquê que isso está acontecendo. O que é bastante importante também, quando a gente for atender, por exemplo, um paciente que é um paciente pós-Covid. Vamos imaginar a seguinte situação. Entrou agora aqui um paciente, ele entrou na sala do consultório,
ele passou pelo Covid, ele foi para a UTI, ele foi entubado e ele ficou várias semanas entubado. Ele conseguiu se recuperar e aí ele veio para a universidade, ele começou lá com a fisioterapia para fazer um trabalho da cavidade pulmonar e respiratória e aí ele foi passando pelas outras áreas, tá? Até que ele chegou na gente, ele chegou na farmácia. Bom, e aí esse paciente, ele começa a relatar que no último dia, desde ontem, ele começou a ter uma falta de ar. E ele está tendo um cansaço. E aí ele já chega preocupado no atendimento, porque ele está com medo de estar num quadro de reinfecção. Mas será que eu estou novamente infectado e talvez tenha que passar por todo esse processo de novo, né? Então, esse é um paciente que está preocupado e aí isso começa a alterar também a questão emocional dele. Qual é o nosso trabalho ali? Bom, o paciente chegou, vamos tranquilizar esse paciente, aí nós vamos ver se ele tem doenças crônicas. Ele fala, olha, eu tenho uma arritmia cardíaca, eu já implementei um marca-passo, eu também tenho uma hipertensão arterial sistêmica, eu tenho um quadro de dislipidemia e eu tenho também problemas de circulação. E para todos esses problemas, hoje eu uso lá um captopril de 25 miligramas, eu uso também uma hidroclorotiazida, eu faço uso de um amlodipino, uso também um AS infantil e faço uso de uma atorvastatina. Tá? Então, o paciente usa essas medicações aqui. Tá? Então, sabendo que ele tem essas doenças crônicas, sabendo que ele já passou por um procedimento cirúrgico, sabendo que ele usa esses medicamentos de maneira contínua, a primeira coisa que nós vamos primeiro é acalmar esse paciente, dar um tempo para ele se acalmar, e aí nós vamos ver o valor de pressão arterial. Porque esse sintoma, essa falta de ar e esse cansaço, pode ser meramente emocional, mas pode ser também alguma alteração cardíaca, porque ele já é um cardiopata e não é um cardiopata comum. Pode ser uma alteração cardíaca. Um paciente com uma alteração cardíaca, ele pode ter cansaço, falta de ar, dor no braço, dor na nuca, formigamento no braço, principalmente do esquerdo, queimação de estômago, cólica, acha que está com gastrite. Então, nós, de repente, primeiro vamos talvez associar essa questão, talvez, a uma alteração dos valores da pressão arterial. Tá? E, de repente, o valor da pressão arterial deu alto. Então, aumenta a chance de nós estarmos associando a isso aqui. Tá? Mas, de repente, a pressão dele não deu alta, ela deu até uma pressão dentro dos valores normais. Tá? Então, nós vamos começar a pesquisar outras coisas. Então, além desse cansaço e falta de ar, teve febre, dor de cabeça, teve cólica, teve diarreia. Então, nós vamos lembrar desses pontos aqui e nós vamos mapear também esses pontos aqui. Tá? Então, vamos triar esses pontos aqui. De qualquer maneira, seja a pressão alta ou seja a pressão normal, seja a pressão alta ou seja a pressão normal, convém nós perguntarmos para ele qual foi a última vez que você passou num cardiologista. Tá? E aí caberia até nós recomendarmos ele passar no cardiologista dele para fazer uma revisão dessas doenças e uma revisão do tratamento dele. Tá? Então, essa vai ser uma conduta que nós teremos sempre com o paciente pós-Covid. Nós não podemos sempre achar que os sintomas de Covid sempre serão Covid. Nós temos que lembrar que existem outras doenças e que o paciente, ele também ele tem outros problemas. Tá? Então, nós temos que levar isso em consideração. Tá? A Gabriela está perguntando, levando em consideração esse mecanismo de infecção do Covid, será que medicamentos inibidores da ECA poderiam ajudar de alguma forma? Gabriela, existem sim alguns trabalhos que apontam que os usuários de inibidores da ECA tiveram uma menor incidência de contaminação.
tá? Então, sim, isso tem uma lógica, esses estudos, eles foram feitos, mas como é uma doença multifatorial, tem a ver com o sistema imune também, tá? Então, esse fator único, ele não é preponderante para dizer que se eu usar o inibidor da ECA, eu estarei impedindo, por exemplo, de desenvolver um COVID, ou estaria tratando um COVID, tá? Seria ainda muito rápido para chegar a esse ponto, mas já existem trabalhos falando que sim, que os inibidores da ECA, eles poderiam estar reduzindo a chance de contaminação de um paciente aí portador de COVID, tá? E já tem trabalhos publicados em cima disso. Bom, nós então temos aqui um paciente que tem comorbidades, que tem sintomas das suas comorbidades que são similares aos sintomas de paciente COVID. Tá? Então, o nosso trabalho, não só dentro da disciplina, se formos mesmo atender os pacientes, mas também vocês trabalhando fora da universidade, é alertar as pessoas que sim, o COVID nós temos que continuar tomando cuidado, né? Que mesmo vacinados, a vacina ela não impede que você seja infectado, mas a intenção da vacina é ser infectado, a gravidade da doença ela seja tão pequena que não haja necessidade da pessoa internar. E esse é o grande objetivo da vacina, como é o propósito da vacina da gripe. Tá? Então, nós precisamos alertar as pessoas de que as outras doenças estão aí e que os sintomas das outras doenças também podem ser semelhantes aos sintomas do paciente que é portador de COVID. Bom, com relação ainda, né, até entrando no gancho aí do que a Gabriela perguntou, hoje existem muitos trabalhos falando da questão dos hormônios, sobretudo os hormônios masculinos, tá? A testosterona, os androgênios. E existem trabalhos mostrando que antiandrogênicos podem contribuir também com relação aí à redução da gravidade da COVID, tá? E o pessoal vem mostrando que a questão hormonal ela tem uma relação direta com o nível de contaminação. Só estão tentando achar qual é o link disso com relação à infecção viral e com relação ao sistema imunológico. Mas, se vocês prestarem atenção nos números, né, nos dados nacionais, o maior número de pessoas infectadas, a maior incidência foi, até agora, em homens, que pega a faixa etária a partir aí dos 30, 35 anos. E se vocês olharem também os homens que são calvos ou que têm uma tendência à calvície, ou seja, você perceber que a pessoa, ou não tendência à calvície, mas uma maior produção de andrógeno, de testosterona, são pessoas que têm mais barba, têm maior produção de pelos. Essas pessoas, elas tiveram maior incidência de contaminação, de gravidade e de óbito. Então, nós tivemos aí as comorbidades que pesaram, diabéticos, hipertensos, isso pesou bastante, a comorbidade dificultava muito tratar esse paciente, mas essa parte hormonal, sobretudo os androgênios, eles estão diretamente também associados à doença. Tá? Então, homens que têm maior produção de testosterona têm, sim, maior probabilidade de se infectarem, de ser uma infecção mais grave. Tá? Então, esse é um dado também que é interessante, aí, que são dados que vêm sendo publicados recentemente. Aí, tá? Então, correlacionamos aí um exemplo, coloquei um exemplo para vocês de paciente. Olha só aqui, né? Nesses locais, eu tenho aqui a ECA2, a proteína transportadora do vírus, e nós temos aqui o quanto expressa, né? Lá na região intestinal. Então, perceba que onde tem esses pontinhos são locais onde nós temos a expressão tanto da ECA2 quanto dessa proteína de transporte. Então, se nesses locais eu tenho o vírus, é natural que o vírus consiga ancorar aqui na ECA2, ser transportado pela TMPRSS2,
adentrar nas células intestinais e promover a alteração intestinal, sobretudo diarreia. Tá? Então, um outro dado que é importante, né? Um paciente chega até a gente e que diz que está, né, a gente vai fazer uma anamnese, e ele fala, eu tive Covid, fiquei tantos dias internado, ele vai contar a história dele. E eu estou, e aí ele relata que não teve diarreia, mas agora, no pós-Covid, ele relata que está com quadro de diarreia. Lógico que nós não vamos chegar e falar para ele que, então você está reinfectado de novo, tá? A diarreia dele pode ser uma intoxicação alimentar, tá? E aí nós vamos perguntar para ele se ele comeu alguma coisa diferente, se ele bebeu alguma coisa diferente para estar interferindo aqui nessa diarreia, bom? E nós vamos também associar que isto pode estar atrelado a uma presença do vírus gerando esse sintoma de uma reinfecção. Porque um quadro de reinfecção que pode acontecer não obrigatoriamente vai fazer com que a pessoa tenha a mesma gravidade que teve anteriormente, mas ela pode ter alguns sintomas, como só uma diarreia. E essa pessoa pode ir na farmácia e comprar lá um sorinho, ela vai por conta lá, pede um Imosec. Então, entendam que se a pessoa não mudou o hábito alimentar dela, então existe a possibilidade, sim, dessa diarreia ser uma consequência de uma contaminação do vírus da Covid, e que está tendo um sintoma pontual, já não é um efeito sistêmico da gravidade, talvez, que esse paciente já teve antes. Tá? Então, também olhar esses sintomas que estão distantes aí do sistema respiratório, né, e entender que pode ser um quadro de reinfecção, tá? Uma reinfecção sem gravidade. Bom, outra coisa também que eu acho interessante, né? Todos os locais que nós vamos entrar de comércio, é hábito medir a temperatura. Né? Alguns medem a temperatura de verdade, outros fazem de conta que mede a temperatura, mas está lá um protocolo para medir a temperatura. Tá? Mas eu contei do meu caso, eu não tive um dia de febre e tive uma contaminação bastante pesada, eu fiquei bem mal e por muito pouco não internei. E eu, sem febre, eu poderia ter entrado em qualquer comércio que tivesse aberto, porque a minha temperatura estaria normal, eu poderia ter entrado em qualquer loja. Então, eu estou colocando esse exemplo porque nós não podemos nos prender ao Covid a um único parâmetro, a temperatura corporal. Não, eu preciso enxergar o paciente como um todo. Eu preciso sempre ter esta visão aqui, ó. É isso que vocês vão guardar na cabeça de vocês. Esses pontos chaves, em todos esses locais, eu posso ter sintomas atrelados ao Covid. Tá? Olha só onde mais consegue expressar a ECA2 e a proteína de transporte. No fígado, algumas pessoas tiveram problemas hepáticos. Tanto que, quando a pessoa interna, um dos exames que é feito é o exame do D-dímero. O que é esse exame de D-dímero? Ele vai ver os níveis de coagulação sanguínea. D-dímero muito alto, isso aqui muito lá em cima, significa que a coagulação... Tá, estão vendo pelo celular e pelo Teams Web, não conseguem ver as suas anotações nas telas. Tá, mas vocês conseguem ver a imagem? A imagem sim, né? Não, professor, não consigo, não. Não, mas nem a imagem, nem a figura? Aqui eu estou conseguindo, só a figura. Tá. Eu não estou vendo, não, professor. Para mim não aparece, então... não. Parece carregando. Para mim está aparecendo. Tá bom. Então, olha, na imagem aqui, o que nós temos aqui, né? Eu tenho um fígado e eu trabalho aqui, esse artigo, ele está apontando que no fígado também tem produção de ECA2 e também tem produção daquela proteína, a TMPRSS2. Tem produção ali, tá? E um dos exames que um paciente
interna, ele é solicitado a coleta de sangue para avaliar um exame chamado dedímero. O dedímero está relacionado à coagulação, formação de coágulo. Quanto maior o dedímero, maior a produção de coágulo. Então, por exemplo, não lembro de cabeça o valor referência, mas referência, sei lá, dedímero aceitável até 30. Tem paciente que eu vi exame que deu 500, tá? Então, assim, estava produzindo muito coágulo. E o processo de coagulação, ele está diretamente atrelado à função hepática, tá? Então, para que nós tenhamos a capacidade de formar coágulos, nós dependemos do fígado. Tanto que pacientes que são internados com doença hepática grave, como uma cirrose, um câncer hepático, uma hepatite grave, esses pacientes precisam fazer transfusão de sangue, porque o fígado está comprometido e ele já não consegue produzir coágulo como deveria, tá? Então é necessário todo um trâmite aí para tentar controlar isso. A figura mostra também, o pessoal está preocupado com a anotação, mas a anotação ela foi mínima, mas circulei as figuras, tá? Não foi nada, não pus nenhum mecanismo grande, não pus nada disso, tá? É mais para apontar a figura mesmo e escrever uma palavrinha ou outra, tá? Ali aparece também no pâncreas. Então, no pâncreas também tem a expressão da ECA2 e tem também a expressão dessa proteína de transporte. Então, algumas pessoas podem ter alteração da glicemia sanguínea. Então, pessoas que têm alteração, COVID pode alterar a glicemia. Tá? Então, isso também é um dado importante que a gente tem que avaliar. E no fígado, também tem a expressão tanto da ECA quanto da proteína de transporte, e tanto que, com o tempo, à medida que essa doença ela evolui, a pessoa normalmente tem que passar a entrar em hemodiálise, né, porque começa a comprometer totalmente as células renais, e isso começa a comprometer a função renal. Então, isso mostra que realmente no rim, lá nos rins, nós também temos a presença dessa ECA, e a presença da ECA e da proteína faz com que o vírus adentre as células renais e possa gerar uma insuficiência renal. Tá? Então, também dado importante. Então, novamente, voltando, pensando nos pacientes que vamos atender. O paciente, eu estou percebendo que ele está com um edema nos pés e nas mãos. Então, ele está com retenção hídrica. E a pressão dele está um pouquinho alterada. E ele toma lá uma hidroclorotiazida, mas, pelo jeito, não está resolvendo. Tá? Então, tem que ter duas visões. Uma, da própria hipertensão pelo sistema renina-angiotensina-aldosterona. E 2, qual foi o tamanho do estrago que esse vírus fez nestas células renais, a ponto de piorar a função renal, que já não era boa, porque esse cara já era um hipertenso. Tá? Então, também a gente tem que avaliar isso, o quanto isso acaba comprometendo as funções e trazendo sintomas como consequência. Então, o pós-Covid não é só o pulmão. Pós-Covid, é interessante a gente avaliar o todo. Função pancreática, função renal, função hepática, função do trato gastrointestinal, porque em todos esses locais nós temos a ECA e a proteína de transporte. Então, quem teve o Covid, o vírus chegou até esses locais. Alguns em maior quantidade, portanto, em maior gravidade, e outros em menor quantidade, portanto, em menor gravidade. Tá? Existem trabalhos também apontando que a ECA2 e a proteína de transporte também são expressas ali na região placentária. Então, por isso que veio um alerta com relação a gestantes aí durante a pandemia, para que elas tomassem o máximo de cuidado, porque a chance de infecção ela estava aumentada, justamente porque nesta região da placenta, aqui, nós temos a expressão tanto da ECA2 quanto da proteína de transporte, e isso poderia facilitar a entrada do vírus. Tá? Então, por isso também a precaução maior aí com as gestantes. Bom, com base nessas informações, nós conseguimos entender o que esse pessoal da Science quis fazer com esse trabalho, né? Como o coronavírus ele pode ser tão mortal. Quais são os traços clínicos que mostram a gravidade desse vírus durante todo o corpo?
que vai desde o cérebro até a sola do pé. Tá? É justamente, e aí a palavra-chave é assim, gravar. Existe a ECA2 e a proteína de transporte TMPRSS2, que estão presentes no pulmão, no rim, no fígado, no intestino, né, no sistema nervoso central, em células neuronais. Tá? Então, estão presentes em vários locais e por isso que esse vírus ele pode ser avassalador, ele pode gerar várias doenças de maneira simultânea. Tá? Que é o que mostra aqui também essa figura, né? Apontando aí os vários sítios onde eu tenho esses alvos moleculares. Bom, bem, aqui mostra, né, justamente, olha, a pessoa está inalando o vírus, esse vírus adentrou aqui, então ele está dentro do pulmão, ele está no rim, ele está no intestino, está no cérebro, quer dizer, em todos os locais onde tem a ECA. Ele ancorou na ECA, e aí com o auxílio da molécula de transporte, ó, aqui é a membrana da célula, então ele conseguiu adentrar lá no citoplasma da célula, lá no líquido intracelular, e lá no líquido intracelular ele vai conseguir se replicar e ele vai começar a gerar uma série de alterações, que podem ser alterações da função renal, alteração lá no fígado, como por exemplo aqui, que vai interferir na questão da coagulação, alteração cerebral, intestinal, é tudo aquilo que a gente já comentou anteriormente. Tá? Então aqui mais um esqueminha mostrando a entrada na frente, ele entrou nesses locais e ele vai gerar então a agressão à célula, a destruição tecidual e todos os sintomas aí da COVID. Tá? Uma coisa que aconteceu muito foi justamente a interferência do vírus sobre o fígado, que interfere sobre a questão da coagulação, tá? E nós temos também o excesso de formação de coágulo, que é aquele exame lá, o dedímero, que eu comentei com vocês, tá? E o problema é o seguinte, né? Eu posso ter um trombo formado aqui, um coágulo está aqui, e aí de repente ele se desprende, e aí quando ele se desprende, ele caminha, ele pode ir até uma artéria pulmonar ou cerebral. E aí isso é praticamente óbito instantâneo, porque isso vai obstruir todo o processo aí do sistema respiratório. Tá? Se for no sistema nervoso central, vai trazer alteração de comportamento. É o exemplo que eu falei lá da minha tia, que parecia que ela era uma paciente esquizofrênica, porque ela não falava mais coisa com coisa. Tá? Então, quer dizer, algum coágulo que desprendeu, chegou até o sistema nervoso central e aí começou a comprometer as funções cognitivas dela. Tá? Bom, com base nisso, nós voltamos aqui ao método Dader, né? O método Dader, ele é um protocolo de atenção farmacêutica, de acompanhamento farmacoterapêutico, que foi criado lá na Universidade de Granada, lá na Espanha, e a fundadora foi essa farmacêutica, essa foto que aparece aí, que é a Maria José Faus-Dader. Ela foi a idealizadora desse método Dader, e ela montou um grupo de farmacêuticos lá na Universidade de Granada, e lá no ano de 1999 eles criaram esse método. Em 2000 eles testaram esse método internamente, e em 2001 e 2002 eles começaram, a partir de 2001, eles começaram a viajar toda a Espanha para disseminar o método, e depois, em 2002, eles começaram a viajar o mundo para falar desse método Dader. Eu tive o privilégio de ter uma aula diretamente com ela, porque na época, em 2002, eu estava lá na Espanha, lá em Sevilha, estava lá fazendo uma parte do meu doutorado, estava morando lá, eu estava lá na Universidade de Sevilha. E Sevilha e Granada são cidades vizinhas. E aí foi montado um curso em Sevilha de especialização em atenção farmacêutica e farmácia clínica. E tinha um módulo que era do método Dader, e que era com o pessoal de Granada, que ia até lá dar aula. E aí o pessoal lá na Espanha, lá do laboratório que eu estava, perguntou se eu queria fazer o curso, né? Eles me deram um curso de graça, me deram essa pós de graça. Pra vocês terem uma ideia, ela custava no total 6.000 euros, e eles me deram esse curso. E aí eu não tinha ideia do que era o método Dader, eu tive aula com ela, eu não tinha noção da dimensão que era, né, que era esse protocolo que tomaria essas proporções todas. Em 2002, foi quando eu
saí da Espanha, voltei para o Brasil, e aí voltei para o Brasil contratado pela Unisanta, e eu já trouxe essa ideia do método Dader de montar o consultório farmacêutico. Em 2003, nós montamos o primeiro consultório farmacêutico na Unisanta, né? Junto com o professor Walter, a professora Fernanda, a professora Luciana, nós montamos esse projeto, que eu não posso comprovar, mas eu acredito que tenha sido o primeiro consultório farmacêutico no Brasil, na prática mesmo, atendendo pacientes, imagino eu. Tá? Então, o que fala o Dader? Fala de PRMs, né? Problemas relacionados ao uso de medicamentos. Ou RNMs, são resultados negativos associados aos medicamentos, que, na verdade, ela quer dizer a mesma coisa. Só eles lançaram primeiro como PRM, depois revisaram o trabalho deles, e aí lançaram um conceito de RNM, que basicamente é isso aqui. Ó. Essa é a tabela dos PRMs. E eles dividiram em 3 áreas: necessidade, efetividade e segurança, sempre voltado ao medicamento. Tá? Então, sempre ver se o medicamento, se ele é necessário, se o medicamento está sendo efetivo e se esse medicamento, se ele é seguro. São sempre as 3 perguntas que a gente faz aí com relação ao método Dader. Tá? E aí, eu vou perguntar, olha, o paciente está tomando, sei lá, um amlodipino. Esse amlodipino que esse paciente está tomando, ele é necessário? Eu respondo sim. Por quê? Porque o paciente tem uma arritmia cardíaca e o médico prescreveu um amlodipino. Então, sim, é necessário. Então, eu sigo adiante. O amlodipino está sendo efetivo? Aí eu percebo que a pressão do paciente está alta e eu percebo, ao auscultar a pressão dele, que ele tem um alto grau de arritmia. Então, eu vejo, olha, não, esse amlodipino, que é um antiarrítmico antihipertensivo, ele não está sendo efetivo. Então, aí eu tenho que entender por quê. Por que não é efetivo? Se for um PRM3, porque eu passo a ter um problema relacionado ao medicamento, um problema relacionado ao amlodipino. Se for um PRM3, o paciente tem um problema de saúde por uma ineficácia não quantitativa da medicação. Traduzindo, o problema não está na quantidade, o problema está no mecanismo de ação. O mecanismo de ação do amlodipino não é o melhor mecanismo para tratar aquela arritmia. Então, isso seria um PRM3. Ou eu posso interpretar como PRM4. O paciente tem um problema de saúde por uma ineficácia quantitativa da medicação. Ele está usando um amlodipino de 5 miligramas, mas eu sei que tem um amlodipino de 10, então, de repente, eu posso acreditar que esse seja ainda um bom mecanismo, mas esse paciente precisa aumentar a dose. Então, ele tem uma ineficácia devido à quantidade. A quantidade está abaixo do que ele precisa. Tá? Então, isso seria uma avaliação de um PRM por da área da efetividade. Aí eu vou perguntar, o amlodipino é seguro? Aí eu converso com o paciente, dentro das queixas dele, não tem nenhuma queixa relacionada a uma reação adversa ou efeito colateral do amlodipino. Então, sim, eu digo sim, esse medicamento ele é seguro, porque não tem nenhuma queixa do paciente associada à medicação, que é o amlodipino. Tá? Então, ou eu posso classificar como PRM, então, no caso que seria um PRM, se eu classificar como 3, por exemplo, uma ineficácia não quantitativa, não é o melhor mecanismo, ou um PRM4, não é, a quantidade está abaixo do que ele precisa, ou eu poderia colocar como RNM. Poderia colocar, o paciente tem um RNM, um resultado negativo associado ao uso de medicamento. E esse RNM está associado a uma ineficácia não quantitativa, ou seja, ele não funciona porque não é o melhor mecanismo para esse paciente. Então, eu posso colocar que é um RNM por uma ineficácia quantitativa, ou seja, a dose que ele usa está abaixo do que ele, na verdade, precisaria. Tá? Então, ao invés de eu usar PRM com número, eu coloco o RNM e coloco o conceito do RNM. Então, o Dader, você pode utilizar tanto o PRM quanto o RNM, que estaria correto de qualquer maneira. Tá? Aí vai ficar a critério de cada um. Como é que funciona, então, o atendimento, né? Onde eu vou seguir aí o método Dader? Primeiro, eu ofereço um serviço. Então, eu tenho um consultório farmacêutico, ofereci o serviço e o paciente ele aceitou. Então, ele foi lá. E aí, o que eu preciso ter em mãos? Que ele leve todas as receitas médicas dele, que ele leve todos os medicamentos que ele está usando, que ele leve todos os exames que ele fez de laboratório,
porque isso vai ser importante para eu ter um suporte para poder avaliar melhor esse paciente. E aí ele vai, eu faço a anamnese, converso com ele, tenho todas as outras informações de exame de laboratório, receita e caixa de medicamentos que ele me mostrou, e aí eu começo a estudar isso. E para cada medicação que ele usa, eu pergunto. Se ele usa 10 medicamentos, eu vou perguntar para cada uma das 10. Você é necessário? Você está sendo efetivo? Você é seguro? Para achar o PRM ou RNM. Aí eu acho isso, e aí eu vou chamar esse paciente de volta para dar uma saída para ele, para explicar para ele onde está o problema, se ele tem um problema relacionado ao uso da medicação. Então, esse é o protocolo, esse é o método DADER, que tem todos esses critérios aí para serem utilizados, tá? Então, eu trouxe aqui 2 casos clínicos para a gente aplicar o DADER, tá? Para a gente exercitar isso. Então, tem aqui um paciente de 40 anos, ele é hipertenso, diagnosticado há 3 anos, usa captopril de 25 mg 2 vezes ao dia, um de manhã e um à noite, desde o diagnóstico. Na última semana, refere dor de cabeça pulsátil, que não cessa com a utilização de analgésicos. Então, dor de cabeça pulsátil me associa, talvez, a um quadro de hipertensão, uma pressão que não está controlada. Os valores da pressão arterial na última semana foram 150 por 95, 165 por 100, 145%. Então, a pressão não está legal, a pressão não está boa. Relata na última semana ter feito uso do captopril apenas no horário das 8 horas. Então, é aqui que eu tenho que olhar. O paciente diz que na última semana ele usou o captopril apenas às 8 da manhã. Então, ele só tomou uma vez, sendo que ele tem o captopril prescrito 2 vezes ao dia. Então, ele está tomando uma dose a menos. E isso pode explicar por que ele está com dor de cabeça e por que a pressão dele está alta. E a dor de cabeça que ele tem é justamente por conta da hipertensão, da pressão dele que não está controlada. Tá? Então, vamos aplicar o DADER em cima desse caso, né? Eu volto aqui na tabelinha do DADER e aí eu vou conversar com o captopril. Captopril, você é o medicamento necessário? Sim, ele é necessário porque o paciente é um hipertenso e porque existe uma prescrição médica de captopril. Tá? Então, ok, se eu respondi sim, eu não tenho nenhum PRM aqui. Aí vou para o item 2, captopril. Você é um medicamento efetivo? Aí eu tenho a possibilidade. O paciente tem um problema de saúde por uma ineficácia não quantitativa, ou seja, o problema está no mecanismo da medicação, ou PRM4, onde o paciente tem um problema de saúde por uma ineficácia quantitativa, que é o quanto ele está tomando. E aí eu entendo que nesse caso é um PRM4, porque ele deveria tomar 2 vezes ao dia e ele só está tomando 1 vez ao dia. Então, ele tem um problema de saúde, que é a hipertensão e a dor de cabeça pulsátil, por uma ineficácia quantitativa da medicação. Ele está tomando 25 miligramas no dia, sendo que ele deveria tomar por dia 50 miligramas. Então, teria um PRM4. Ou um RNM por uma ineficácia quantitativa. Ou seja, a dose que ele usa é inferior à dose que ele realmente tem prescrito, a dose que ele precisa. E aí eu vou para a terceira pergunta. Captopril, você é um medicamento seguro? E aí eu preciso ir na queixa do paciente, né? A queixa que ele tem é dor de cabeça pulsátil. E dor de cabeça não é reação adversa, efeito colateral de captopril. Então, eu respondo que sim, o captopril é um medicamento seguro. Então, eu não tenho nenhum PRM dentro dessa linha aqui da parte da segurança, tá? E aí, então, nós vamos conversar com o paciente, reforçar o paciente de que ele tem que tomar a medicação 2 vezes ao dia, e se você considerar que é necessário perceber que esse paciente é um paciente que não vai obedecer o que está sendo falado, nós vamos fazer uma carta para esse paciente levar para o médico dele, para o médico dele estar ciente de que ele não está tomando o medicamento como foi prescrito. Tá? A questão é, ele entregar a carta para o médico é uma questão dele. Tá? Nós deixamos na mão dele para entregar para o médico. Se ele vai entregar para o médico é uma outra coisa. O que a gente pode fazer também com o tempo é fazer uma parceria com os médicos e a carta vai na mão do paciente, mas também a informação já pode ir direto
para o médico, através de WhatsApp ou e-mail, alguma comunicação eletrônica, já para ele antecipar e saber que existe esse problema, tá? Veja como que isso é importante, né? Não apenas numa avaliação pontual. Mas vamos imaginar que esse paciente ele pega o captopril na policlínica e ele pega lá a quantidade para tratar por 4 meses. Então, durante 4 meses, ele não vai mais voltar no médico. Ele só vai voltar depois que acabar o medicamento. E durante 4 meses, ele não tomou o medicamento como deveria estar tomando. Ele tomou uma vez, sendo que era 2. E a pressão dele, nos 4 meses, nunca esteve sob total controle. Quando ele retorna depois de 4 meses, ele vai fazer a consulta, ele fala para o médico dele que ele tomou toda a medicação, o médico avalia a pressão e percebe que a pressão ainda está alta. Então, o que ele faz? Ou ele aumenta para 3 vezes ao dia, ou ele mantém o captopril como está e adiciona mais uma medicação, por exemplo, uma hidroclorotiazida, tá? Sendo que não haveria necessidade nem de aumentar a posologia e nem de inserir um novo medicamento. Então, esse tipo de trabalho ele é bastante importante, principalmente para pacientes que fazem medicamentos de uso contínuo. E também serve como um fiscalizador do paciente para o médico saber o que aconteceu aí durante todo esse período. Tá? Bom, vou usar um outro caso clínico aqui para mostrar, exemplificar para vocês, né? Paciente de 40 anos, portador de hipertensão arterial, diagnosticado há 1 mês, faz uso do captopril de 25 mg 2 vezes ao dia. Na última semana, ele refere tosse seca, que não cessa com a utilização de antialérgicos. Os valores da pressão foram 120 por 80, então está normal, 110 por 70, está normal, e 125 por 70 também está normal. E ele relata usar o captopril conforme a orientação médica. Então, tem captopril 2 vezes ao dia, toma o captopril 2 vezes ao dia, a pressão está controlada, mas o paciente tem uma tosse seca e está tomando antialérgico. No caso, provavelmente esse paciente está tendo algum problema relacionado ao uso do captopril. E aí a gente volta para cá e vai lá na tabelinha do Dader, né, e faz as mesmas perguntas. Captopril, você é necessário? Sim, porque o paciente é hipertenso e tem a prescrição do captopril. Captopril, você está sendo efetivo? Sim, captopril é efetivo porque a pressão está controlada. Captopril, você é um medicamento seguro? Não, porque tosse seca é a principal queixa de quem toma captopril. O captopril, independente da dose, para algumas pessoas ele gera uma reação de hipersensibilidade, que pode ser tosse seca ou pode ser uma alergia dermatológica. E isso acontece porque o captopril ele promove a inibição da ECA lá no pulmão, e quando ele inibe a ECA, ele não deixa degradar a bradicinina, porque a ECA degrada a bradicinina. Se ele inibiu essa enzima, não degrada a bradicinina. Então, aumenta a quantidade de bradicinina no pulmão. E essa bradicinina aumentada, para algumas pessoas, pode gerar uma reação de hipersensibilidade, que é manifestada através da tosse seca. Essa bradicinina aumentada também vai atingir a corrente sanguínea. E aí, atingindo a corrente sanguínea, ela pode gerar uma reação alérgica dermatológica. Então, é uma insegurança do captopril. E é uma insegurança, o paciente ele tem um problema de saúde, que é a tosse seca, por uma insegurança não quantitativa, porque o captopril que foi prescrito é de 50 mg por dia. Então, a dose é uma dose terapêutica, o paciente não está fazendo uma overdose. E estando na dose terapêutica, eu só posso entender que a insegurança não é a quantidade, mas é o mecanismo do medicamento que promove isso no paciente. Então, nós teríamos, nesse caso, um PRM5, tá? Se fosse um PRM6, que não é o caso, seria uma insegurança quantitativa. O paciente está tomando uma quantidade acima da quantidade permitida para o captopril. Então, o captopril pode tomar até 4 vezes ao dia, né? E o paciente, de repente, estava tomando 6, 7 vezes ao dia. Então, ele estava numa overdose e isso estaria gerando problema, que não é o caso dele. No caso dele, é um PRM5, que é uma insegurança não quantitativa, ou seja, um RNM por uma insegurança não quantitativa, um RNM por conta do mecanismo de ação do captopril. Tá? E aí, com base nesse caso,
eu poderia ter um paciente entrando na clínica, relatando uma tosse seca e atribuindo isso ao COVID. Mas, na verdade, isso pode ser um PRM ou um RNM. Então, nós temos que avaliar os medicamentos que esse paciente utiliza para ver se essa queixa do paciente não tem a ver com o medicamento, tá? E não estaria atrelada à doença da COVID. Tosse seca seria um dos sintomas da COVID, que não é o caso aí para esse paciente, tá? Então, o que eu preparei aí de material para vocês hoje é mais uma ideia geral sobre essa questão do COVID e também uma ideia da aplicabilidade do método DADER em pacientes diversos e também para o paciente do COVID, tá? O que nós vamos ver aí no decorrer da semana é se a partir da semana que vem nós já faremos atendimentos mesmo ou se ainda nós seguiremos aqui com casos clínicos ainda no remoto ou no presencial, aí não sei, vamos ver aí durante a semana, tá? E aí então, eu vou avisando vocês aí, tá? Para a gente ver qual vai ser a nossa sequência, tá? O que eu já recomendo é o seguinte: vocês montarem já grupo daquelas pessoas que pretendem ir até a universidade para participar de atendimento, já montar grupos, né, que vocês já devem ter os grupos montados, então, de aula prática, né, então, de repente, mantém esses mesmos grupos, tá? E manda para o meu e-mail, tá? Manda lá para o meu e-mail os grupos que vocês têm já para os atendimentos, porque aí eu já tenho esses grupos montados, e aí, sabendo se a gente vai ter paciente para atender ou não, aí, em cima desses grupos, eu posso já ter uma logística, mandar lá para o meu e-mail, valbertoma@unisanta.br, tá bom? Então, eu abro espaço aí para dúvidas da aula ou algumas perguntas aí, tá? Grupo de quantas pessoas? Ó, vamos estabelecer aí no máximo 5, tá? Porque mais que isso, para atender o paciente aí não vai ser legal, tá? Então, vamos estabelecer um limite de 5. Eu acredito que grupo de aula prática de vocês deve ser isso também, né? Imagino. Tá, mas vamos estabelecer grupos de 5, tá? Não precisa ser obrigatoriamente o mesmo grupo de aula prática, tá? Vocês é que vão decidir os grupos que vocês vão montar. O importante é me mandar aí durante a semana até quarta-feira ou quinta-feira, estourando aí, para que eu tenha esses grupos em mãos para saber o que nós vamos fazer a partir da próxima semana, tá? Se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, então fique à vontade. Vai ser horário de aula? Sim. Aí, tanto que até teve uma mudança no horário, né? Porque vocês teriam o consultório a partir das 9 da noite. E aí eu conversei até com a professora Bárbara, porque eu acho que 9 da noite já é um horário muito tarde para o pessoal conseguir, para paciente ir para o atendimento. Então, aí entrou no horário a partir das 6h30, né? Das 6h30 até as 9, né? Não vai começar obrigatoriamente às 6h30, a gente sabe que, né, a gente coloca para o paciente a partir das 6h30, tá? Mas aí ele chega lá, vai esperar um pouquinho, até para a gente ter um tempo a mais para organizar, tá? E também não vai terminar exatamente às 9, porque na sequência eu tenho aula com o 4º ano, tá? Então eu teria que sair daí do consultório, se a gente estiver no consultório, e eu tenho que ir para o computador para dar aula no remoto, tá? Então, aí quem não for, depois vai ter acesso aos casos clínicos. A gente vai disponibilizar os casos clínicos e aí vai trabalhar em cima dos casos que a gente tem. Tá? Vai ser assim. Segunda-feira. Segunda-feira é o dia da aula. Sempre segunda-feira. Como será o método de avaliação desse semestre? Vai ser prova online? Isso aí ainda tem que esperar. Não tem como te afirmar nada ainda, tá, Paulo?
Qualquer coisa que eu fale hoje aqui, aí pode mudar